Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Uma pessoa só, né? Mas a gente é comunicativa, educada. Oi, Joyce. Oi, amiga Gabi. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Responde aí pra mim, Gabi. Oi, escuta, tudo bem? Todo mundo entrando. Henrique lindíssimo. Estão me ouvindo bem então, né? Tá todo mundo me ouvindo. Show. Tá ótimo então. Esperar entrar mais gente, pra gente conversar mais um pouquinho aqui. Pra quem começar a falar um pouquinho, né? Pra quem não sabe, a revista tá fazendo a primeira jornada online. Então todo dia a gente tá fazendo, né? De terça, começa hoje, até quinta, a gente tá fazendo as lives, 2 lives por dia. A gente acabou com a nossa primeira live agora, com a Jaqueline, corri com a Raquel, falando um pouco como foi o processo da criação da revista, 5 horas. E agora a gente começa a nossa live de 6 horas. Amanhã, 5 horas, também vai ter uma outra live de artigos, que é com o Vitor e com a Annelise, que são atualmente nossos editores da seção de artigo, e com a Aline, que é a nossa editora da seção de resumos e resenhas. E aí, na quinta-feira é com o Will, que é nosso editor de ficcionais, às 5 e 6 horas com a Vitória, que é nossa editora de relatos, ela aí comentando aí, e ensaios, relatos de pesquisa e ensaios. Esperar entrar mais gente para falar sobre o certificado. Né? Oi, Lisandra, tudo bem? Então, gente, no decorrer da live eu vou repetir, mas eu vou começar rapidinho falar sobre o certificado. A gente vai dar certificado das lives. Os certificados, como que você consegue? Você manda para o nosso e-mail, você bota lá no assunto certificado live, pode botar assim. E aí você manda, deixa eu ver minha colinha aqui, nome completo, o perfil do seu Instagram, seu IG, a instituição e o curso, né, a instituição do seu curso lá, UF, ou então Uniflu, também temos pessoas do Uniflu aqui, né, e o seu curso. E aí você tem que tirar 3 prints da tela no decorrer da live, com o seu IG aparecendo, tá bom? Se dá um oizinho, como a Lisandra fez, a Vitória fez, dá um oi, bota um emoji, e aí você printa e manda pra gente, tá bom? Esperar chegar mais um pouquinho, vou chamar o Bruno. Enquanto isso, eu vou chamar o Bruno pra gente dar uma conversa, né? Deixa eu chamar aqui. Que a gente... Até me arrumei, eu botei uma maquiagem, estão vendo? Ficou bonita, né? Oi, gente. Ó, o Bruno tá Olá. chegando. Oi, Ru, tudo bem? Boa noite, todo mundo que está Oi, assistindo a amigo. gente. Esperar chegar mais um pouquinho, que a gente Beleza. começa. Bom, vou me apresentar então, né? Pra gente já começar assim, só para esse pessoal entrar. Olha, estou linda, já que disse. Então, gente, eu sou a Romana. Faço parte da revista há um ano, né? Como o Henrique disse na outra live. A gente já está há um ano aí na revista. Domingo a gente fez aniversário, somos um bebê. Eu fazia parte da edição de artigos, né? Eu era da edição de artigos, era editora, junto com o Matheus, meu amigo, também amigo de pesquisa, mesmo grupo de pesquisa junto com meus outros amigos. Enfim, sou graduanda, estou no 7º período de Ciências Sociais. Faço parte do grupo Atena, né, o ateliê de etnografias e narrativas antropopolíticas. Nome difícil, né? Abrão é complicado. Vai lá, Bruno. Então, bem, meu nome é Bruno Azevedo, como já foi dito. Queria primeiro dar oi para todo mundo, boa noite. Mandar um abraço para a Gabi, minha orientadora, que está aí assistindo a live também. Um beijo para minha namorada, que está assistindo também. E agradecer a Jaque aí pelo elogio. Enfim, vamos lá. Eu sou graduado em Ciências Sociais, em bacharel, acabei de ser graduado pela UFCampus também. E também sou licenciando pela UFCampus agora, estou iniciando a licenciatura.
Bem, eu queria agradecer também a coordenação do curso, a gente está usando aí o perfil da coordenação, assim, a parceria muito importante da revista com a coordenação também, né? Acho que é fundamental a gente estar integrando a universidade com todos os projetos que a gente puder. E bem, eu queria já vou começar a apresentar mais ou menos o que a gente vai falar na live. É uma live com um objetivo bem prático, assim, para a gente apresentar bem o que é a revista. A gente teve a live agora, que todo mundo está aqui deve ter assistido, se não assistiu, a gente vai salva aí para a gente ver depois, é muito importante. Que a Jaque apresentou junto com o Henrique e com a Raquel, que são os nossos conselheiros, vamos dizer assim, foram os editores executivos fundadores da revista, e como que foi feito esse projeto, né? Bem, nessa live a gente vai explicar. Primeiro, já falar um pouco sobre por que a gente participa da revista, né? Porque a gente resolveu participar, nossos motivos, assim. Acho que é uma questão importante. E um pouco sobre como é a revista, né? Juana vai explicar o que é uma revista científica e eu vou falar um pouco sobre o que é a nossa revista, tem também suas características próprias, assim, e como é que funciona exatamente o processo editorial, assim, né? O sistema e tal. Foi falado na última live, mais ou menos, uma coisa inicial sobre isso. A gente vai explicar direitinho tudo como é feito o nosso processo internamente. Bem, já para começar, eu já vou falando um pouco sobre o motivo pelo qual eu entrei na revista. Assim. Primeiro, assim, eu estava no final da graduação já, né, quando abriu o edital para novos editores da revista. E, bem, eu não vou deixar de falar que é claro que eu queria preencher meu currículo também com uma coisa muito importante, que é participar do Corpo de História de uma revista, né? Óbvio que a gente está sempre querendo preencher nosso latte, não tem como dizer que não. Mas a verdade é que eu achei um projeto muito importante, assim, porque desde que eu entrei no curso, eu tinha tido pouco contato, assim, com a divulgação científica. Então, publicar um trabalho, publicar um artigo, seja que for, né, sempre pareceu muito distante para mim. Então, pô, vou enviar meu trabalho, os outros vão avaliar e vão falar que tá ruim, sei lá, acho que desde que eu entrei na universidade isso parecia uma coisa muito distante para mim, sabe? E aí, quando eu soube que tinha uma revista sendo construída pelos discentes, né, com o corpo editorial dos discentes, ali no nosso polo, assim, eu achei fundamental essa iniciativa. E achei que isso me ajudou bastante e pode ajudar bastante os que vêm depois da gente também, de entender que isso não é tão longe assim, sabe? Acho que uma grande dica é que sempre que a gente for fazer um trabalho para conclusão de disciplina, por exemplo, muitas vezes os professores pedem artigos, pedem ensaios e a gente pode usar esses artigos para publicar, sabe? É só a gente adequar as diretrizes e tal. A gente sabe que a produção científica não é algo fácil para quem está entrando na universidade, se familiarizar com a escrita científica e tudo mais. Então, desde cedo, você conseguir começar a tentar publicar seus textos, né, tentar levar esse texto para além da sua disciplina, eu acho que é muito bom assim, para a produção da ciência. E outro motivo também é que justamente o momento que a gente vive, né, eu acho que é muito louco a gente estar agora tendo que defender coisas que já foram explicadas na Idade Média, talvez, sabe? O formato da Terra, sei lá, esse tipo de coisa. Mas, enfim, acho que a gente poder participar de uma iniciativa que fortalece a produção científica, né, que fortalece a ciência como instituição, assim, eu acho que era muito importante para mim. Então, esse foi também um dos fatores fundamentais que me fizeram entrar para participar da revista e sou muito feliz de fazer parte disso. Assim. Então, acho que, principalmente esse momento, a importância do projeto para o polo também da UF Campus, né, um polo de interior e tal, acho que veio num momento fundamental, assim, a revista. Mas fala aí, Ru, o que você pensou para entrar na revista? Bom, eu entrei na revista, estava no quinto período, né? Já estava assim, naquela meio a meio, já tinha pegado mais bolsa, já era monitora também. Sempre fui muito curiosa, então assim, caramba, nunca soube nada sobre corpo editorial, nunca soube nada de revista. Só assim, quando o nosso orientador chega pra gente e fala, vamos publicar alguma coisa, vamos tentar, sendo que é uma coisa muito difícil, né? A gente sempre, quando tenta publicar alguma coisa, é com o nosso orientador, porque a gente não tem muita base, não tem muita, né, teoria para botar ali. E aí, quando eu vi aquela oportunidade, eu pensei assim, nossa, é algo novo. Como você disse, é bom pro currículo, né? A gente já Sim. pensa, é isso, é a primeira coisa que a gente pensa, porque quando a gente quer continuar na academia, a gente tem que pensar no futuro, né? E o futuro é a gente montar o nosso currículo. Realmente, quando uma pessoa, a gente vai abrir, né, a nossa revista todo ano, abre para a gente fazer essa mudança, né? Para a gente mudar os editores. E aí, a primeira coisa realmente é isso, pensar não individualmente, mas pensar no futuro, né? Do que vai ser, né? Ainda mais agora, como você disse, no tempo que a gente está, é complicado a gente não ter essa sacada, né? Mas aí eu acho que a gente vai muito além disso, né? A gente está num período que a gente tem que ter resistência,
e acho que a revista propaga a ciência, né? Não é só... A gente está no perfil de ciências sociais, mas a nossa revista aceita qualquer tipo de assunto. E eu acho que é isso. Vamos propagar a ciência no momento que a gente está praticamente desvalorizado, né? A gente, como cientista social, a gente não está podendo dar aula direito, a gente não tem mais voz, a gente estuda, sabe? Mas parece que tem pessoas que pelo Facebook sabem mais que a gente, né? Então, acho que é mais do que nunca a gente tem que provar que a ciência existe, a ciência é importante, e a ciência discente, né? Porque é diferente a ciência de um mestrando, de um doutorando, né? Então, quando a gente vê a escrita de um aluno, que seja do sétimo período como eu, ou do terceiro período, ou do primeiro, é uma escrita importante, é uma escrita que vale, né? E a gente vê ali a importância de como a ciência é para aquele aluno. Porque, imagina, um aluno do primeiro período querer publicar, um exemplo, uma resenha de um livro que ele leu, você vê ali a importância que ele deu para a nossa revista, você vê ali a importância que ele Verdade. dá para a academia, né? De explorar essa ciência, de publicar. Que a gente também tem que pensar que a academia, a ciência não pode ficar na academia, né? A ciência tem que sair. A ciência é do povo, da sociedade, né? Não é só nossa. Então, já temos aí 13 pessoas, vamos começar, né, a nossa live. Como o Bruno disse, apresentou tudo que a gente vai falar. Agora eu vou falar, acho que eu falando, voz temos, o problema é que não tem ouvidos, realmente. Tá todo mundo assim, igual aquele macaquinho, sabe? Todo mundo assim. Tá complicado. Mas então, vamos falar um pouquinho do que é uma revista científica, né? Quando a gente entra, a gente fica um pouco assim, nossa, que difícil, ciência e tal, revista. Quando eu pensei logo numa revista, pensei muito numa estrutura. Eu acho que vai muito além disso, né? O objetivo do que aquela revista vai ser. Então, é o objetivo de não hierarquizar as submissões, nem a ciência. Então, quando um aluno envia aquele artigo, às vezes a gente rejeita ou não, não é porque é melhor, não é porque é o pior, é porque simplesmente não se encaixou nas nossas diretrizes, né? A gente não hierarquiza, quando a gente publica, não é o primeiro artigo que é o melhor, nem é o segundo que é a segunda posição, todos ali valem, todos ali, como eu disse, são ciência, né? Então, além disso, de propagar a ciência, a revista vai expandir. Por quê? Quando a gente vai ler um artigo, a gente interpreta de um jeito. Quando, por exemplo, a minha mãe vai ler o meu artigo, ela vai interpretar de outro jeito. Então, a revista dá essa margem para interpretações. E é a partir dessas interpretações que a gente também cria ciência. Então, por exemplo, a partir de um texto que eu leio do Bruno, eu posso pegar alguma coisa que o Bruno botou ali, a hipótese dele ou a teoria, e fazer outra coisa. Então, a partir de um artigo, pode sair uma resenha, enfim. Ramificações vão saindo de uma revista, né? E aí falar um pouco da estrutura, né? A revista, obviamente, todas têm a mesma estrutura, então é a periodicidade, que é... Como é que eu vou falar a palavra certa? Ela tem que ter um período. Então, a nossa revista, a gente tem 2 publicações por ano, tem revista que tem 3, tem revista que tem 4. Fé pra ela, já, porque olha, muito trabalho. Se 2 é trabalho, imagina fazer E 4, muito né? Mas tudo trabalho. bem. Muito trabalho. O corpo editorial. Na nossa revista a gente fez uma chamada. Acho que a maioria das revistas são assim, né? A gente faz uma chamada, entrevista as pessoas, vê direitinho como é que são, se encaixa na nossa revista, né? Porque, por exemplo, a nossa revista é uma revista de ciências sociais, o membro é de ciências sociais. Agora, nessa edição, a gente abriu para todos os cursos. Mas tem revista, por exemplo, de economia, que é filtrado, só tem aquele assunto, só é de economia, e o corpo editorial também só é de pessoas de economia, o que não é um problema, mas é a característica daquela revista. Os pareceristas, como na outra live a Jaque disse, os pareceristas fazem a total diferença numa revista, a gente escolhe muito bem, são pessoas que são extremamente bem graduadas, né, bem competentes para aquilo, o que a gente preza muito, e é uma coisa que nessa edição a gente penou muito, foi um grande problema para a gente, é que alguns pareceristas não comentavam, né? Não tinham, só botavam, que para quem não sabe, o nosso sistema tem uma abinha para o parecerista comentar, fazer comentários do texto, que é o que deve se fazer, e botar se o texto é bom, regular, muito bom.
ou ruim. O que acontece? Alguns pareceristas botavam só ruim, botava bom, muito bom, e a gente não quer isso. A gente quer levar para o autor não só, né, problemas, mas comentários, comentários que vão ajudar o autor, né? Falar, apontar um erro, ou apontar, nossa, isso aqui foi muito relevante, boa pontuação nesse parágrafo, nesse argumento, enfim. E os autores, né? Sem os autores a gente não é nada. Como disse a Raquel, no começo da revista a gente tinha 5 artigos, e hoje, praticamente essa edição a gente vai publicar, a gente não pode falar, né? Mas na outra teve 10, provavelmente essa vai ser mais de 10. A gente teve artigos muito bons, artigos múltiplos, né? O que é o que a gente quer. Que a gente não é uma revista de ciências sociais, a gente é uma revista discente, é isso que a gente prega, uma revista para graduandos, então qualquer tema a gente está recebendo. Então é isso, a gente está só crescendo. Eu acho que é importante também, cara, sobre essa questão do parecer, justamente essa questão, assim, a revista ela vem como divulgação científica, como você falou, tem que ser uma devolutiva para a sociedade, e não só de levar a ciência para fora, mas de aumentar a ciência em si mesmo, né, para melhorar a qualidade da ciência. Então, como você falou, a qualidade do parecer, ele garante que o autor do texto ele possa melhorar aquele texto futuramente, né, e que outros autores possam ter acesso a um texto melhor, assim. Então, acho que a revista ela divulga a ciência para fora, mas a ciência para si mesmo, que também é muito importante, assim, o fortalecimento da própria ciência, né? Você quer Ou falar mais até sobre o que é? conhecer, Pode desculpa, falar. fala. Fala aí, Até fala aí. conhecer, por exemplo, um parecerista manda pra gente, pô, tem esse autor aqui que fala sobre isso, é muito bom. Você acaba conhecendo teorias, não é? Autores, professores, às vezes que você nem sabia que falavam sobre aquilo, e você acaba conhecendo, abrindo sua margem, né? Abrindo sua cabeça para outras coisas. Sim, sim, essa questão das referências mesmo, né? E essa que eu estava falando sobre a questão dos trabalhos de disciplina, porque quando você entrega um trabalho para o professor, assim, ele pediu um artigo para o final da disciplina, né? Você entrega o artigo e ele vai avaliar o seu texto, ele já é um primeiro avaliador. Então, você pode aproveitar essa primeira avaliação para enviar para outros avaliadores, né? Então, acho que essa é uma dica fundamental que eu gostaria de ter tido essa noção desde o início da graduação, talvez eu tivesse publicado vários textos já. Porque esses dias eu fiz uma faxina em casa, peguei vários trabalhos antigos, é muito trabalho que a gente faz durante a graduação. E se cada trabalho desse a gente pegar e tentar mudar ele algumas coisas, né, fazer as diretrizes da revista para poder publicar, cara, é muito mais fácil que a gente tenha várias publicações ao final da graduação. Então, tem a revista que se volta para o corpo discente, é importante nisso, para fomentar desde cedo, né, a questão da produção, da publicação científica e tornar mais fácil isso também, porque é penoso muitas vezes para a gente. Sim, e lembrar que dá uma porrada, né? O parecerista não vai te dar uma porrada. Como a Raquel comentou aqui, é o cuidado, sabendo que a gente é uma revista decente, sabendo que não são graduandos, que não tem esse teor, essa bagagem teórica toda que professores têm, que mestrandos têm, né? Então não vai chegar falando assim, o texto tá horrível, melhor isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, são palavras, a gente também como editores, né? A gente também tenta ser o mais gentil possível, né? A gente tenta entender também, porque somos alunos, né? Mesmo que alguns aqui já estejam formados, né? Continuamos alunos. Então, isso que eu ia falar, falando agora sobre um pouco sobre a nossa revista, assim, esse caráter discente dela tem essas mudanças, assim, algumas características diferentes, né? Então, a gente tem uma exigência, não é exatamente uma exigência menor, porque o rigor é muito importante, porque é um texto científico, não deixa de ser um texto científico, porque não é um mestre que está escrevendo, porque não é, né, um doutor ou uma doutora que está escrevendo. Então, a exigência enquanto o rigor de ter referência, de ter embasamento, de ter uma estrutura adequada para o conhecimento científico, ela continua, né? Mas por ser uma revista discente, assim, a gente compreende que o desenvolvimento daquele trabalho ele vai ser diferente de um desenvolvimento de um trabalho de um doutor, né? Uma coisa assim. Então, tanto os pareceristas quanto os editores tomam esse cuidado. Assim, muitas vezes a gente tem que responder, né? Um autor que demora um pouco no prazo e tal, a gente tem todos os dedos assim para que isso não seja traumático até, né? Porque a gente no início da graduação nunca teve contato com isso, está começando agora com a escrita científica, isso é um pouco difícil, então tudo pode ser um pouco maior do que parece. Então acho que esse caráter discente também traz essa maior proximidade assim, do corpo editorial com os autores, né? E outra coisa diferente na questão da revista discente é que a gente não existe titulação, né? A pessoa é graduanda, né? Tá aí nos primeiros períodos da faculdade, ela já pode começar a enviar seus trabalhos. Mas é muito importante deixar claro que só que eu vi agora que a Jaqueline mandou uma pergunta e é isso, mandem perguntas e no final a gente responde todas elas, beleza? Que
o rigor da revista é muito importante. Assim, a gente tem editores graduandos e tem as supervidoras. E a Jaqueline e a Gisele sempre muito presentes, como na última live foi dito. Assim, a gente está sempre tomando essas decisões juntos. Né? Eu vou explicar um pouco depois sobre como é que é o processo assim, de edição, de triagem dos textos. Mas sempre que a gente tem alguma questão sobre, pô, porque é isso, eu tenho o poder né, eu sou editor, eu tenho o poder de rejeitar ou aceitar o texto, enfim, sabe? Mas a gente vai consulta o corpo, a gente faz uma coisa bem, bem coletiva também, para a gente poder se embasar, né? Conseguir ter um arcabouço melhor, para a gente possa ter o melhor trato das coisas, porque quem está enviando é graduando, a gente também, né? Então, acho que isso é uma característica muito legal, assim, da revista, né? E aí, enfim, falando um pouco sobre como a revista se constrói, né? Temos duas professoras, como eu citei, né? A Gisele Almeida e a Jaqueline Deolindo, são nossas supervisoras, assim, que acompanham o projeto da revista, acompanham bem de perto, assim, né, assistenciam bem a gente. Eu e Juana somos editores executivos agora, né? Depois de Raquel e Henrique, foram os fundadores e continuam como nossos conselheiros quando a gente precisa. E temos outros 5 editores que vocês vão conhecer ao longo dos próximos... A Juana chegou a falar deles aqui mais cedo, né? Que vão ver nas próximas lives, aí nos próximos dias, acompanham todas as lives. E esses 5 editores não sempre são 5, nem sempre a configuração da revista é a mesma, de acordo com cada chamada de editores que a gente faz, isso vai mudando a configuração da revista. Então agora a gente tem 5 editores e 4 sessões, mas as sessões também elas são redivididas de acordo com com que tiver o número de editores, com o que a gente achar melhor de dividir, a quantidade de texto que a gente recebe também. Com base em tudo isso, a gente vai configurando a melhor forma, né, de organizar a revista, né? Que isso é fundamental também, de ter um planejamento bem de como é que vai dividir o trabalho para que ninguém fique sobrecarregado e que o trabalho seja bem feito, né? Então, aí, enfim, as 4 sessões, a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente recebe 6 gêneros, né, por enquanto, né, da revista, a gente aceita 6 gêneros, os artigos, ensaios, relatos, resenhas, relatos de pesquisa, resenhas, resumo de monografia, ficcionais e a entrevista, que, na real, quem costuma cuidar são os editores executivos, né, da revista, a gente não costuma publicar, não recebemos muitas entrevistas, mas eu queria levantar a questão que são os ficcionais, né, a nossa revista também publica textos literários, né, então a gente publica poesia, a gente publica prosa, a gente publica crônicas, né, são textos artísticos também, que também entram nas edições da planície científica, não só textos científicos, como artigos e ensaios, por exemplo. E aí, enfim, acho que a Juana vai falar um pouco agora das sessões em si, né? É mais ou menos isso. Então, a gente pensou, porque a gente vai fazer essas lives, né? E aí a gente não... artigos... É porque tá vindo só pergunta. Hoje a gente tá... todo mundo falando com a gente. Artigos podem ser divulgados... Tá. Enfim, a Jaque comentou aqui, falando sobre o panorama, mais ou menos, de quantas submissões a gente recebe, né? Aproveitando essa puxada das edições. No total, a média é mais ou menos assim, mais de 25, 30. Como a gente é um fluxo contínuo, o que a gente faz? A gente está na edição, a gente fecha, na edição abre e fecha. E aí, durante a edição, mais ou menos, nessa edição a gente recebeu 33. 32, 35, acho que foi 33. Na outra foi mais ou menos isso. Então, a média são 30 submissões. Como o fluxo é contínuo, isso aumenta. Então, por exemplo, durante essa triagem de pareceristas, já chegou 10 artigos, já chegou 2 ficcionais, entendeu? Então, a gente só vai aumentando, na graça de Deus. Então, falando um pouco das edições, como o Bruno disse, a sessão de artigo, que é o Vitor e a Annelise, que eu não vou falar muito porque temos as lives. A gente quer que vocês vejam as lives, né? Conheçam os nossos editores, o trabalho que eles fazem, né? Que é de artigo. Annelise e o Vitor, ambos graduandos de Ciências Sociais. Não, o Vitor já está formado. Não, o Vitor está formado, é graduado. Qual o Bruno? Graduado. Ficcionais, é o Will, atualmente mestrando na UENF. Como o Bruno disse, poucas revistas têm os ficcionais, né? É uma diferença que a gente tem, né? Um quezinho aí, que é importantíssimo, que eu acho que é também uma forma de ciência, não deixa de ser, né? É uma forma de propagar, por mais que seja uma coisa talvez íntima, não deixa de mostrar algo ali, né? Isso é importante, tem conteúdo de qualquer forma. A sessão de relatos e ensaios, que é com a Vitória, atual mestranda também da UENF.
A seção, deixa eu ver mais que falta. Resumos e resenhas que você disse, que é a Aline também, graduanda de Ciências Sociais. Como, ó, arte, sociedade e ciência, tudo ligado. Acho que são as exceções, né? Às vezes a gente pensa assim, Sim. vamos aumentar, mas as pessoas não trazem. Assim, a revista demanda muito, não é só é edital que a gente tem que fazer, né? É trabalho que não para. Como disse na outra live, o Henrique falou, até no Natal a gente trabalha. Até Natal, Ano Novo, a gente escolhe muito bem nossos membros por conta disso, né? Não é uma revista decente, a gente fala isso, né? Porque é uma revista decente, que é um trabalho menos árduo, pelo contrário, né? Não sei se foi só para mim. Voltou? Para mim ainda está carregando aqui. Te ouço às vezes, sai de novo e volta. Não é minha internet não, que eu tô pertinho do modem. Não sei, acho que pode ser só para mim também, que ninguém comentou nada. E ó, a Jaqueline falou que a minha conexão tá oscilando. Deixa eu ver se eu tento melhorar. Voltou, gente? Acho que aqui voltou. Acho que está voltando. Não muda. Tá voltando? Voltou ou não? Eu mudo aqui. Então, para mim ainda está travando ainda. Ih, eu tô girando. Pera aí, gente. Deixa eu trocar aqui então. As sessões, aliás, na última live, os editores vão sempre mudando, né? A gente vai atualizando o corpo editorial sempre. E isso também faz com que a gente reorganize a revista toda, né, de acordo com os braços que a gente tem e quantidade de artigos que a gente recebe, de artigos de ensaio, de texto que a gente recebe. Na primeira edição a gente recebeu 5 artigos, na segunda 10 artigos. Isso faz com que os artigos, né, justamente tenham 2 editores, diferente dos outros gêneros, né? As outras sessões têm um editor só. Voltou, Ru? Tá ouvindo? Agora, para mim tá bom agora. Voltou. Show. Enfim, estava só falando que os artigos têm 2 editores justamente por essa quantidade de texto que vem a mais, né? Então, é bem flexível essa questão de quantas pessoas tem em cada exceção, enfim, quais sessões, quantos gêneros tem em cada sessão também. E, como eu falei, essa sempre é uma questão coletiva, né? A gente vai sempre trocando ajuda um dos outros, a gente se mantém em contato o tempo todo, assim, nem sempre a gente, como editor executivo, tem a solução, nem sempre nem as professoras têm a solução para a gente tem que né, procurar, o sistema também ele é meio quadrado, como já foi falado na última live, então é sempre fluido, assim, muito flexível a forma como a gente organiza a revista. Tô rindo do pessoal, cara. Gente, tô muito bonita, entendeu? Aí é complicado. Mas então, aí, vamos falar dos processos? Então, vamos lá. Bem, eu já vou continuar falando então do sistema que eu estava falando, que é meio quadrado. Ele é um sistema muito, muito completo, assim, em relação de ferramentas, de mecanismos que a gente até hoje não consegue usar todos. Já está na segunda edição que a gente usa o sistema, né?
Na segunda edição foi uma edição de transição, foi quando eu entrei. Então, como a Raquel falou na última live, a primeira edição foi feita só por e-mail, a gente não tinha acesso ao site, a gente não tinha o site da revista ainda. Então era tudo por e-mail, né? O que causava alguns imprevistos, a gente tinha que criar nossas próprias ferramentas, né? No caso, eu nem estava, mas estou falando com nós porque é isso, somos a revista. Na segunda edição, eu lembro que era confuso, né? Porque às vezes a gente tinha algum problema no texto, aí vai no sistema, cadê o texto? Não está aqui, está no e-mail. Qual e-mail? Cadê o e-mail? E aí, nossa, era bem confuso, assim, trabalhar com os dois, né? Se o sistema é confuso, você imagina trabalhar com e-mail e sistema. Mas, enfim, aí a gente começou a trabalhar só com o sistema, essa edição a gente está usando só o sistema. É um sistema, como disse, completo, só que ele é tão complexo, tão completo como complexo, né? Então, ele faz várias coisas que facilitam o processo editorial, adiantam o processo editorial, ele vai respostas automáticas, ele manda e-mails automáticos, os prazos vão se encerrando, ele manda lembretes e tudo mais. A gente pode avaliar os pareceristas também, como a Rona falou mais cedo. É importante pra caramba a gente avaliar quais foram os pareceres para saber, para a próxima edição, com quem a gente pode contar de fato para dar um parecer e tal. Então, ele tem vários mecanismos importantes, só que ele é um pouco difícil de mexer, assim, um pouco difícil de entender. Ele tem o manual lá no site e tal. A gente dá o suporte, inclusive deixar claro que quem quiser submeter, quem quiser ser parecerista, tiver dificuldade com o sistema, manda e-mail pra gente, fala nas redes sociais com a gente, que a gente busca resolver. Nem tudo a gente sabe, que a gente também está aprendendo ainda. Mas a gente dá uma ajuda. Rapidinho. E todos os nossos editores, eu, Bruno, foi um requisito que, né, a Jaque, a Gisele, o Henrique, a Raquel, todo mundo que se inscreveu, né? Acho que a Raquel, ó, a Jaque e a Gisele, né, que começaram isso tudo, que todos nós, a gente fez um cursinho, entendeu? Que é da própria plataforma, não é? Então a gente tinha que ter o certificado no final, todo mundo fez o curso para saber mexer no sistema, que, como o Bruno disse, não é fácil. Então não é qualquer sistema, é o sistema mais atualizado que a gente tem, né? E por conta disso não é fácil, a gente teve que fazer o curso, se especializar. Até hoje, se a gente já pena muito, imagina se a gente não fizesse o curso, né? Então também é importante frisar isso, que a gente está lá gabaritado. Verdade. E isso, assim, a Raquel tinha até citado que tem vários, a gente fez o curso do IBICT, se não me engano. Eu encontrei, inclusive, tem vários outros cursos também sobre revista científica. Tem um curso da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também, que é um curso gratuito de revistas. Eles têm até um número de vagas que não é suficiente, então você tem que entrar meio que na fila para conseguir participar do curso. É um curso bem interessante, que é bem completo e é bem no sentido do que a gente fez do IBICT também, né, para aprender a usar. Mas, assim, a gente aprende mesmo na prática, né, porque não tem jeito, assim, cada coisinha que vai ter que formatar para a revista para ficar direitinho. Eu lembro que eu entrei como editor de seção de artigos junto com você, né, Juana? E a gente, todo e-mail que a gente mandava para o sistema ia com o nome do Matheus, que era o outro editor de seção. Então, mandasse o e-mail ia com o nome do Matheus. O sistema não entendia que a gente não queria mandar tudo com o nome do Matheus, né? E foi um trabalho para a gente conseguir compreender como que funciona esse negócio dos autores e tal, como é que vai o e-mail dos editores e tudo mais. Mas, enfim, são assim os desafios que a gente vai coletivamente também resolvendo ao longo do tempo e aprendendo junto com os autores, junto com todo mundo que faz parte da revista. Né? Sobre o processo em si, começa com submissões, né? A gente tem, o Juan citou a questão do fluxo contínuo, que a gente está recebendo o texto o tempo todo. Se mandar um texto agora, a gente acolhe esse texto, a gente vai receber esse texto. E ele vai estar na fila para a gente poder avaliar ele para a edição que a gente for lançar futuramente. Mas a gente também abre os editais de chamada de textos. E nesses editais a gente tem lá o prazo certinho para você enviar seu texto e a gente poder fazer a avaliação no processo daquela edição. Toda edição que a gente abre começa com a submissão dos textos. Essa submissão, chegam todas as submissões, seja de fluxo contínuo, que já ficam guardadas para a edição, como as que chegam durante a edital de chamadas de texto, a gente recolhe tudo no final do prazo do edital de chamadas, pega todos os textos que a gente tem na gaveta, como a gente diz, que estão ali guardados para serem avaliados, e antes de a gente mandar para avaliação, a gente faz a triagem dos textos. E essa triagem é muito importante, porque é dali que a gente vai tirar quais que estão nas diretrizes da revista, né? Então, lá no nosso site tem as diretrizes, todo edital que a gente publica, a gente coloca as diretrizes. Então, é importante, quando for submeter, ler as diretrizes direitinho, porque isso facilita muito o nosso trabalho
E se facilitar o nosso trabalho, facilita a publicação do seu texto. Então, ajuda a gente, você que vai publicar. Sei que vocês estão vendo a gente, todo mundo está aí preparando um texto para publicar. Então, é muito importante a gente olhar sempre as diretrizes antes de mandar os textos. A gente recebe vários textos que vêm, às vezes, por ser uma revista de ciência, como a gente falou no início, a gente tem uma tolerância a algumas coisas, né? Então, às vezes, vem com uma páginazinha a mais, uma coisa, tem faltando um resumo, alguma coisa, a gente fala com um ano e meio. Com o nome do autor, que não pode ter o nome do autor no texto, porque a avaliação é duplo cega, como vou falar um pouquinho mais para frente. Então, é importante que venha direito com as diretrizes, e quando não vem, tem uma coisa pequena, a gente manda um e-mail, pede um prazo de 2 dias para acertar e tal, não sei o quê. Mas tem vezes que tem um pessoal que perde a mão, né, que só manda o texto. Então, assim, tem uns casos bizarros que a gente recebe texto de 30 páginas e que não tem nada a ver, e com tudo, sabe, que não leram o edital. Isso é assim, é ruim, né, porque a gente é um trabalho difícil, é trabalhoso. A gente receber, a gente publicou 10 artigos, só que se a gente publicou 10 artigos, a gente recebeu pelo menos o dobro disso. A gente fazer as avaliações, a triagem, sabe? Então, a gente pega aquele monte de artigo, tem que ler aquilo tudo para ver se está direito no escopo da revista, se é interessante para a revista, se é relevante para a gente publicar e tal. E, mesmo assim, ainda tem alguns textos que vêm muito longe, e isso toma nosso tempo e atrasa um pouco o processo da revista. Então, a gente pede depois, né? Porque quando a gente manda para o parecerista, para ele fazer, né, os comentários, e manda para o autor, quando o autor devolve, a gente vê se os autores realmente corrigiram o texto. Então é mais um trabalho, a gente tem que ler tudo. Então ele pode ter acrescentado uma página, diminuído, ou seja, é muito trabalho. E realmente não está nas diretrizes, assim, eu acho que além de dificultar a gente, só dificulta a pessoa publicar, né, gente? Porque eu acho que o nosso edital é tão simples, não chega a ter 20 páginas, então como o Bruno disse, simples e fácil de entender. Sim, exatamente. Então, assim, essa é a questão primária de publicação, é ler as diretrizes da revista, certo? Bem, e aí, como o Juan já falou, a gente recebeu a submissão, está dentro das diretrizes, está certinho, manda para os avaliadores. E aí a avaliação é duplo cega, como na última live foi falado. Por que é duplo cega? Porque a gente escolhe 2 pareceristas. Esses pareceristas eles se inscrevem também na chamada que a gente faz, antes de toda edição, uma chamada para pareceristas. Esses pareceristas se inscrevem, eles são especialistas em suas áreas, então eles vão colocar lá qual área são especialistas. Então a gente recebeu o texto, passou pela triagem, está certinho, a gente vai procurar o especialista dessa área, vai enviar o texto para 2 especialistas dessa área. Sem eles saberem quem é o autor, sem saberem quem é o outro, né, os pareceristas entre si, e sem o autor saber quem são os pareceristas também. Isso garante que o texto seja lido sem nenhuma outra interferência, né, possa acabar mudando a avaliação do texto. Então, a gente envia para os pareceristas, eles têm um prazo para devolver esse parecer, e aí quando ele devolve o parecer, a gente manda para os autores. Aí nessa parte, quando eles devolvem o parecer, isso que é importante que a gente estava falando. Eles preenchem um formulário, né, sobre o que eles acharam do texto, algumas partes o sistema oferece o formulário inteiro já, que a gente preenche lá direitinho com as perguntas sobre o texto. Então, os pareceristas, é muito importante para a gente que os pareceristas respondam isso para a gente e para os autores, para a gente possa responder, né, com a avaliação completa, né, suficiente para o autor poder fazer as melhorias no seu texto. Né? E aí, enfim, voltando, aí a gente avalia lá também como é que foi a avaliação do próprio avaliador, né, para que a gente possa ter nas próximas edições, a gente saber se o avaliador foi um bom avaliador mesmo, porque a gente também está sempre atualizando nossa lista de avaliadores, para que o processo da revista seja sempre melhor, cada vez mais amadurecido, né? E ele volta, a gente devolve esse texto para o autor. E aí é que tem a questão que eles têm que corrigir e mandar para a gente. Essa parte, eu acho, assim, na minha experiência, que é a parte mais complicada, assim, geralmente mais demorada, para a gente conseguir receber os textos de volta, né? Uhum. Ninguém respeita prazo. Já começa aí. Assim, é muito complicado quando a gente tem que lidar com um parecerista e lidar com o autor. Porque, às vezes, alguns pareceristas são ótimos, não tenho o que reclamar, né, e tudo mais, mas tem uns que realmente não respeitam o prazo. Então, é muito complicado quando... Bom, eu vou até falar isso. Quando eu vejo muita gente chegando no nosso Facebook reclamando, poxa, mas você já o prazo era tal, agora não tem. Enfim, a gente está constantemente nas nossas redes sociais, né, avisando, gente, ó, o prazo mudou, e não é por culpa nossa, entendeu? A gente está fazendo o nosso trabalho. Mas às vezes o parecerista atrasa, às vezes também não é culpa do parecerista, também cada um tem seu problema. A gente também tem que pensar que estamos num momento de pandemia, o momento não é favorável para ninguém,
Então, todo mundo está sendo afetado. Então, a gente também tem que lidar com esses Travou. problemas. Travou de novo, gente, eu não tô aguentando. Esse Instagram quer me gongar, só porque eu tô bonita hoje, não tô acreditando. Só porque é a nossa live. Aí travou de novo. Voltou? Voltou. Então, o que acontece? Você tá falando dos prazos. Então, às vezes, o paramestrista atrasa um pouquinho. Então, para a gente não botar assim, um artigo a gente vai devolver para o autor dia 16 e o outro a gente devolve dia 20. Não. Para ter todo mundo um prazo só, para a gente manter essa linha mesmo horizontal de tudo na revista, a gente espera tudo. Se não houver esse prazo corretamente, a gente muda, não é um problema. A gente não está correndo, a gente quer publicar. Essa é a nossa questão. Entendeu? Então acontece que eu estava falando, os autores mandam pra gente num prazo errado, demora mais um pouco. A gente dá 2 semanas, né, Bruno? 2 semanas para os autores corrigirem o texto, e aí devolve pra gente. E aí aquela coisa, como a gente tem, eu acho que nessa edição a gente tem mais de 10 por aí aprovados, né? Então, para a Annelise e o Vitor ler isso tudo, gente, não é em uma semana, não é sabe, em 5 dias. Leva muito tempo. Então, a gente preza muito para esses prazos não serem atrasados, né? Para não atrasar a gente também, para a gente não ter que fazer, por exemplo, uma edição, se a gente está programado para julho, não jogar para outubro. Isso aí também é uma distância muito grande, entendeu? Então a gente preza muito por isso. Então por isso que a gente enche o saco, fica mandando muito e-mail para aparecer lista, e-mail para autor, para não esquecer. Então, sei lá, tá faltando 2 dias, a gente manda. Porque é isso, a gente tem que lembrar. Porque se não for a gente lembrando, realmente quem vai lembrar o autor? No momento dessa pandemia que a gente está, acho que vai muito da gente. Então, acho que isso é uma questão mesmo, assim, por mais que, por incrível que pareça, né, a gente está ficando em casa direto, mas isso não quer dizer que as coisas estão mais fáceis de trabalhar, né? Tanto psicologicamente como que o mundo não parou, né? Assim, as coisas estão diferentes e tal, mas não parou tudo, né? Como às vezes a gente pode pensar, mas agora a gente está em casa, mas não é fácil, né? Então, com essa pandemia a gente atrasou alguns prazos mesmo por conta disso, dessa dificuldade. Nunca foi tão difícil de receber resposta de parecerista, porque a gente manda para 2, né? Como eu falei. Caso seja necessário, a gente manda para um terceiro, para poder ver se a avaliação realmente foi feita e tal. Se a gente achar que não foi suficiente a avaliação, a gente pode mandar mais para mais um avaliador. E muitas vezes, quando a gente manda para o avaliador, a gente manda primeiro o convite. Não necessariamente ele aceita esse convite. E tem vezes que tem texto nessa edição que foi a quase 5 pareceristas que a gente teve que mandar porque não respondiam, não respondiam se iam avaliar, se não iam avaliar, ou se avaliavam não enviavam o texto. A gente precisa mudar o parecer, porque a gente não pode travar a edição por causa do texto, nem travar aquele texto que o autor está esperando também. Então, está sendo mais difícil, eu acho, com a pandemia. Parece que poderia ser mais fácil, mas não, assim, está sendo mais difícil. E aí, realmente essa parte da correção geralmente é a parte mais demora. Tem muito autor também que manda o texto, ele recebe a avaliação, ele guarda aquela avaliação para ele, talvez para ele refazer o texto, e não tem interesse, né, em clicar naquele momento, que é guardar o texto, trabalhar no texto depois. A gente sabe que tipo, é difícil para os graduandos mesmo conseguir estabelecer, conseguir lidar com todos os prazos que tem, né? Porque depende de quantas disciplinas você pega, fica pesado, né? Então você tem que lidar com esses prazos e tal. Então, às vezes o autor quer, beleza, recebi os pareceres, eu vou guardar para mim. Quando isso acontecer, o que a gente pede é que avise, pode avisar, não tem interesse em publicar agora e tal, e guarda, assim, não é o ideal, mas a gente vai entender, é melhor que não responder, porque a gente fica esperando o texto. Sim. Ainda mais que a nossa edição, agora a gente é no momento de pandemia, mas a gente faz a edição no ano letivo, tá? Aula. E aí acontece, tem gente que tá fazendo. Acho que eu voltei, Acho que travou de novo. Voltou, agora voltou. Tá bom, então. Olha, tá complicado hoje, hein? Enfim, a gente faz muita edição no ano letivo, né? Então, quando tá rolando o semestre. Então, assim, agora é um momento de pandemia, mesma coisa, é um momento difícil, mas acho que é pior ainda quando tá rolando a faculdade junto, né? Então, por exemplo, a gente tá se formando, fazendo monografia, aí chega o parecer, e aí você fica, caramba, eu não vou conseguir corrigir a tempo, tem que integrar
é entregar um outro artigo, tem que fazer outras coisas, enfim. A gente também tem que pensar nisso. E a comunicação. Acho que poucas pessoas pensam nisso, né? Somos discentes, é um membro, um corpo editorial discente, sabe? Então, você pode mandar e-mail, a gente vai responder de boa. E, ó, já que falou aqui, eu estava reparando nisso. Temos 15 minutos, Bruno. Eu já vou Vamos ir agora. acelerar então. E a gente Mas pensou enfim, assim, vamos falar um pouquinho, meia hora. é... Mas então, a gente estava falando sobre a dificuldade e é isso, é difícil para todo mundo, né? Tanto difícil para os autores quanto para os pareceristas também, nesse momento de pandemia, não é só para a gente, óbvio. Claro que cada um tem seus motivos para atrasar. Teve uma pergunta, eu já vou aproveitar que a Gabi perguntou sobre como os autores lidam com o retorno das avaliações, assim. Não sei dizer exatamente, mas pela quantidade de gente que às vezes que eles não devolvem os textos, enfim, muitas vezes quando eles devolvem a gente tem que reavaliar o texto para ver se a gente lê de novo, para ver se está tudo certo e tal. Em alguns casos a gente volta para os avaliadores para que eles vejam se foi mudado, porque muitas vezes é um texto específico, a gente não tem domínio do tema, a gente volta para o especialista. Eu tenho a impressão de que a gente tem um sucesso maior do que um fracasso, vamos dizer assim. A gente recebe de volta os textos muito mais do que não recebe. Apesar de ser comum que eles que não revoltem os textos, a gente recebe de volta. Eu acho que, assim, eu enquanto graduando sempre fui muito sensível, assim, tipo, de receber críticas aos textos, sempre acho que fiquei apavorado, né? Mas me parece que não, me parece que há uma certa na hora que participa do processo, acho que pelo engajamento que a gente tem também, de estar sempre mandando e-mail, conversando, de ter mão para falar com os autores também, né? A forma como a gente fala, isso tudo faz com que as pessoas entendam as críticas e tentem melhorar os textos. Acho que é bem positivo, assim, o retorno dos autores, como eles E lidam com o aquela retorno. coisa, não vai. Se a pessoa demonstra que não vai publicar, né? Porque a gente manda um e-mail, se a pessoa não responde, a gente manda outra e fala: olha, mesmo que não queira publicar agora, você tem interesse de ser para a próxima, então tem um prazo maior para você corrigir. Então a gente tem esse cuidado de manter aquela publicação na nossa edição. Seja qual seja a edição, a gente tem que ter esse cuidado de manter aquele autor com a gente. Travei e voltei, eu acho. Voltou. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o autor, né? Manter realmente aquela submissão com a gente. Porque eu acho que Sim. não é tratar a submissão realmente como se fosse mais uma. Se a gente fosse assim, é tratar como mais uma. E não é. A gente não trata assim, nem o Sim. autor, nem a submissão. Claro, não é um trabalho voluntário, né? A gente faz isso porque a gente quer investir mesmo nesse projeto, assim, né? Então, a gente não quer, o nosso objetivo é sempre publicar os textos que a gente recebe e não recusar eles. Então, a gente faz o máximo que a gente possa para que consiga receber de volta os autores, né? Bem, vamos dar prosseguimento por causa do tempo também, para a gente não acabar se enrolando. É isso, depois 2 que volta, minutinhos. então, né? O quê? Não entendi. 12 minutos. Ah, não, 10, 2, tô ficando doido. 12. Bem, Voltei. voltou? Voltou. Voltei. Beleza. Então, então, a Jaqueline respondeu ali agora a pergunta da Raquel, é Eu isso. A também ia gente, quando responder. recebe o texto, quando a gente recebe o texto, ele fica um ano da revista, a gente pode avaliar esse texto durante um ano, fica com a gente até que a gente rejeite. Ele só pode ser publicado em outra revista, inclusive, depois que for rejeitado ou que passar um ano que ele pode ser submetido a outra revista. Não pode submeter o mesmo texto para duas revistas ao mesmo tempo. Isso não é nem ético e, enfim, e questão de direito autoral também. Tem toda uma questão que está tudo explicadinho, inclusive nos editais. Sempre que lê o edital, a gente deixa tudo explicadinho. Bem, depois que a gente consegue receber os textos corrigidos pelos autores, depois das avaliações dos avaliadores, esse texto, quando está prontinho, ele vai para a edição de texto. Essa edição é feita por outros avaliadores, outros revisores, na verdade, que a gente chama, que são pessoas especializadas em texto, né? Então, eles vão corrigir a escrita, né, a gramática, a estrutura, a coesão, coerência, esse tipo de coisa. Vão fazer as correções textuais mesmo, né? Por isso que a gente chama exatamente de edição de texto, é isso mesmo. Essas edições são feitas e voltam de novo, né, para que os autores concordem. Muitas vezes eles nem respondem se concordam ou não, né? Enfim, a gente tem um prazo para que eles respondam se concordam ou não. Caso eles não digam, a gente continua com o processo. Mas o ideal é que os autores respondam, não, ó, não vi nenhum problema não, é isso aí mesmo. Faz a correção daquela frase, mas você queria colocar outra questão, né?
Então, você pode pegar o seu texto, então você pode, né, fazer sua queixa sobre a edição do texto. E se você não tiver queixa, responde também, assim que você receber, não, tá tudo certo, ó, ok, concordo com a revisão, porque isso agiliza o nosso trabalho, né, para a gente passar para a próxima fase aquele texto também, isso facilita o trabalho da gente. Fala aí, a Jaqueline perguntou como publicar, como é que faz para publicar, mano? Então, como faz para publicar? No nosso site, você entra na nossa plataforma, lá em cima está cadastrar. Primeiro você lê o edital, né? Primeiramente, acho que tem que saber se sua submissão se encaixa ali, porque às vezes não se encaixa, é para outra revista, não é um problema também. Não vamos brigar por conta disso, né? E aí vai lá em cadastrar, você faz seu perfil, se cadastra, e aí ele vai ter uma abinha para você submeter a sua submissão, né? Para você botar ali, anexar a sua submissão. É só apertar enviar que vai chegar pra gente. Exatamente. O sistema ele é bem explicativo, né? Tem algumas complexidades, mas o processo em si, assim, puro, ele é tranquilo de fazer. Então, tem que ter cadastro no site, essa é uma questão. Então, isso é muito importante, inclusive, para a gente manter o contato e tudo mais, a gente fazer o cadastro direitinho, botar seu nome e tal, seu e-mail, contato seu, para a gente poder manter sempre o contato durante todo o processo, né? Então, você cadastra no site, os avaliadores também se cadastram no site, todo mundo é cadastrado no site, a gente tem o controle de todo mundo que está em volta da revista, né? E aí, assim que a gente recebe o seu texto, aí ele vem tudo pelo sistema, ele avisa a gente que seu texto chegou e tudo mais. Então, é um sistema facilita bastante, né? Agora que a gente está aprendendo a usar cada vez mais, tem facilitado bastante o processo editorial, né? Sobre o orientador, a gente aceita textos de discentes. Eles podem, coautores, desde que sejam graduandos também, né? Até 3 autores, todos graduandos, como está no nosso edital, ou 2 anos depois de concluir a graduação. Que até 2 anos depois de concluir a graduação, que podem enviar para a gente. Como coautores, não podem ter orientadores. Quando tem um orientador que orientou a construção daquele texto, a gente coloca em nota de rodapé, né, a contribuição do orientador, né, na orientação daquele texto, mas os autores e coautores têm que ser todos dentro da faixa de graduandos ou 2 anos depois de terminar a graduação. Tem uma outra pergunta ali, aonde está indexado? Se eu não me engano, está indexado no Google Acadêmico já, no Cielo. A gente vai indexar em mais, né? A gente está esperando terminar essa edição para a gente trabalhar nisso, né? Porque, como a gente disse, é muito trabalho que a gente tem nessas edições. E aí a gente está trabalhando nisso. Mas a gente são 2 ou 3 indexadores. No nosso Facebook está tudo bonitinho. No nosso Instagram também. Nosso Instagram também temos. Nas nossas redes sociais, a gente publica tudo. Então, para ficar ligado nisso, tem que seguir a gente nas redes. Só para rapidinho, porque a gente também tá, a gente tem 7 minutos, acho importante a gente falar sobre o ISSN. Vou pegar minha cola aqui. O que é o ISSN? Meu Deus, que eu anotei aqui. Aqui, ó. Só uma coisinha, rapidinho. Fala. No Cielo, a gente ainda não tá, ainda não tá exatamente, a gente está nesse processo. Só para deixar claro aí, no Google Acadêmico a gente estava lá no Google Acadêmico, estamos lá. Procura a gente lá. Bem, pode continuar, foi mal. Então, o que é o ISSN, né? Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, né? Publicações em série. Então, quando uma revista já tem mais de uma edição, né? A gente está indo para a terceira, a gente pede ISSN para quando você, por exemplo, for buscar a gente, você bota esse número, são 8 dígitos, você bota lá no Google e vai aparecer a gente, internacionalmente. Cada revista tem um ISSN e aí a gente tem a nossa. E é só você jogar lá que tem. É isso aí, ô bicho. E os trabalhos de indexação, a gente está trabalhando cada vez mais para indexar onde mais a gente puder. Mas toda indexação pede alguns requisitos, então a gente ainda está amadurecendo esses requisitos, são requisitos bem marcados, assim, para a Cielo principalmente, porque é muito importante, né? Tem alguns graus que as revistas vão alcançando ao longo do tempo, então a gente está trabalhando para conseguir estar indexado em cada vez mais espaços, mas por enquanto, o Google Acadêmico, você consegue, a gente está indexado lá com certeza, tá tudo lá. E o site da revista também, assim, a gente tem lá as edições, você volta às edições passadas, lê os textos, até para você fazer o seu próprio texto, é importante, ler lá como é que estão os textos direitinho. Enfim, continuando aqui a questão dos procedimentos, depois da edição de texto que eu falei, depois de tudo que os revisores fizeram, o trabalho de edição do texto, o autor concordou, enfim, passando para a edição de layout, que é padronizar, né, cada texto dentro do modelo que a gente traz lá na revista. Então tem lá os detalhes verdinho, na cor da nossa identidade visual,
tem a fonte direitinho da revista e tem lá as coisas importantes, que também é importante, né? Que estão lá o nome da revista, a edição, o número, né, o volume, o ano de publicação. Então, e é só nesse momento, na edição de layout, que volta o nome do autor para o texto. Todo esse processo ele vem sem o nome do autor. Isso garante a imparcialidade, né, na edição do processo inteiro. E aí, na edição de layout, quando o texto está prontinho já, a gente vai lá, é só para colocar a roupinha nele, para ele sair direto para a publicação. Então, feito o layout que a gente usa, ele foi criado na fundação da revista, é um layout muito bonito, inclusive, que a gente continua usando até agora. Ele pode ser mudado, né, mas enfim, ele é utilizado até agora nessas edições. E é isso, é só para deixar o texto paginado, na roupinha bonitinha, do jeito que é, todos os textos padronizados da revista, para que você leia aquele texto, você sabe onde está aquele texto. Temos 4 minutos, vamos para a próxima. Deixa eu ver bem, gente, é isso, basicamente. Isso, fala do prazo logo, que a gente tem só isso para falar. Olha só, no momento, a gente está no prazo de correção dos textos, ou seja, os autores receberam os textos avaliados pelos avaliadores e estão corrigindo seus textos para enviar para a gente. Precisam devolver esses textos para a gente até o dia 20 de junho. Então, você autora que já mandou o texto, já recebeu aí a avaliação, já garantiu isso. Então, corrige o texto e manda para a gente até o dia 20, certo? Depois disso, a gente começa a edição dos textos, como eu falei, depois a edição de layout e prevemos aí no final de julho publicar a nossa terceira edição. Isso aí. Então tem que ficar ligado nas redes sociais, ficar ligado no e-mail, né? Porque a gente sempre está mandando e-mail para conversar com os autores. Nas redes a gente bota se há mudança de prazo ou não. E também, né, gente, como a gente está falando aqui a live toda, o fluxo é contínuo, a edição está fechada para a terceira, mas a quarta está aberta, a gente vai abrir a chamada, mas como a gente falou, o fluxo é contínuo, mante, a gente só está esperando aí sua submissão. É isso aí, galera. Acessa lá, vê as diretrizes, adequa seu texto, manda pra gente, que vai ser publicado assim na próxima edição que sair. Nessa não, provavelmente você mandar agora, vai sair na quarta edição, que vai vir em breve, então fica ligado. Amanhã tem live, né? Amanhã e depois de amanhã, não é isso? Eu ia falar isso. Amanhã tem live 5 horas, Annelise e Vitor, e live 6 horas com a Aline. Isso aí, artigos e resumos, né? Artigos com Vitor e Annelise. Isso aí. Então é isso, né? Por hoje é só. Por hoje é só. Até amanhã, que amanhã vocês vão ver esse rostinho bonito de novo. Isso aí, galera. Obrigado pela participação. Um abraço para todo mundo aí que escutou a gente até o final. E mandem lá os prints para receber o certificado, né? Isso, gente. Não esquece de printar, mandar para o nosso e-mail. O nosso e-mail tá na página da revista, no Facebook e no Instagram, tá bom? Tá tudo bonitinho nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Valeu, Ru. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Até mais. Saúde. Valeu.